comunidade foi fundada em 2008. Ah, Aí, tá. como eu estava falando em 2000 ano que eu casei, 2000 para nossa comunidade é um marco. Ah, é? Embora ela nem existia ainda. Mas eu vou Entendi. explicar por que é um marco. Certo. Porque foi no dia 13 de maio de 2000 que o Padre Adilson, nosso amado Padre Adilson, estava celebrando numa capelinha de Santo Antônio, lá na Serra das Varas, distrito rural de Arco Verde, um pouquinho antes de chegar em Arco Verde, onde hoje é o Santuário da Divina Misericórdia. Mas naquela época, em 2000, no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, ele estava lá. Ele nos conta que ele, como pároco de lá, de Arco Verde, da região, ele costumava, não todos ir, mas às vezes, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez ao mês, ele ia à Serra das Varas, zona rural, onde tinha poucas casinhas, poucas pessoas. Ele ia lá nessa capelinha e celebrava para essas pessoas. E aí, nesse dia, quando ele estava celebrando, após a comunhão, ele diz: eu não vi, eu ouvi uma voz que disse: quero que se construa neste local um santuário dedicado à minha misericórdia. Caramba. E aí ele conta que ele estava no momento, abriu os olhos pensando que uma das poucas pessoas que estavam ali naquela capelinha tinham falado, mas exatamente em seguida ele ouviu a voz repetir a mesma coisa: quero que se construa neste local um santuário dedicado à minha misericórdia. E aí ele nos diz que ele não teve mais dúvida de que era um chamado, uma determinação do Senhor. E Que aí? maravilha, irmão. E aí? Forte, né? Isso é Forte forte. demais. E aí ele conta que no dia seguinte, logo, ele foi ao bispo, que na época a diocese, o bispo era em Caruaru, hoje lá é a diocese de Pesqueira. Nosso Dom José Luiz, manda um abraço carinhoso para o nosso bispo. E era lá em Caruaru. E ele foi imediatamente ao bispo. Dom Dino, se eu não me engano. E aí, chegando lá, contou tudo e conhecendo, como ele conhece o Padre Adilson, ele sabia do acontecido. Confirmou, né? Confirmou, mas disse que não tinha como, vamos dizer assim, viabilizar que o Padre Adilson fosse partir para essa missão, diante inclusive das atribuições que o padre tinha na Sim, pároco. Ele sim. passou, se eu não me engano, 46 anos Caramba. Muito tempo. Muitos anos, muitos anos que ele passou como pároco lá, não chegou a isso, mas 30 e poucos anos. Sim. E aí ele foi e disse assim: não pode. Agora, como que eu vou fazer isso? Tem as atribuições. E o Padre Adilson aguardou. Então, esse 2000 teve esse marco desse chamado. Sim. Nada até então havia acontecido com relação à comunidade. Mas quando foi em 2007, ele teve a autorização da igreja. E no dia 2 de janeiro de 2007, ele, já não tão jovem como ele nos lembra, partiu para uma missão dessa, assim, incrível. Imagina você largar tudo, largar uma paróquia onde ele era extremamente, não podia ser diferente, benquisto, Querido. amado, respeitado, sabe? Fazendo um trabalho maravilhoso, resgatando tantas almas, né, para o Senhor. E aí, partir para uma missão dessa. Por isso que cada vez a gente admira ele mais, sabe? Porque, assim, é um amor muito grande e uma convicção de que Deus havia falado com ele e havia chamado. Um homem sábio e obediente, né? Porque ele soube esperar, né? Soube ali, ficou, guardou, né? O bispo falou, agora não dá, ele tá bem, acolheu. Perfeito. Esperou Você comentou essa questão da obediência, e isso ele nos ensina muito. Você já imaginou, muitas vezes eu paro para pensar, de repente, meu Deus do céu, imagina, Deus fala comigo de um jeito assim tão contundente, né? Dando uma determinação para eu fazer algo. Sim. E de repente eu vou ao, vamos dizer que o meu superior, para pedir uma autorização, e ele diz não,
e eu obedeço. Ele nos ensina isso. demais, obediência à igreja, obediência à igreja. E a gente começa a conhecer também que Deus age de diversas formas. Ali existia a ação de Deus. Sim, Ali sim. existia a ação de Deus. Muitas vezes, gente, a gente está pedindo alguma coisa, às vezes mesmo quando a gente está pedindo alguma coisa para Deus, a gente pede e, de repente, a gente espera uma resposta rápida e não vem essa resposta. E muitas vezes o que acontece? A gente desiste. Às vezes a gente até começa a blasfemar, dizendo que Deus não Verdade. ouviu minha oração e tudo. E a gente não entende que a espera, muitas vezes, é ação de Deus. Deus é perfeito. Ele age na hora certa. E principalmente se eu pedir algo que é para a honra e glória dele, algo justo, algo que eu mereço, algo que vai ser bom para mim, nunca que ele vai negar. E ele vai me dar no momento oportuno, no momento certo. E se eu souber esperar esse momento, essa demora, entre aspas, já é uma ação fortíssima dele na nossa vida. Então ele soube esperar, como você bem disse. Esperar 7 anos, Isso. sem desistir. Várias vezes, em algumas oportunidades, tentando, falando, né? Mas esperando. E obediente. Obediente. E aí teve essa autorização. Arrumou as 2007. coisas, foi para lá. Foi. Foi para lá com algumas pessoas dizendo, você é louco. Você já imaginou? Porque Do assim, zero. era mato. Mato. Hoje quem for lá não faz ideia de como era no ano de 2000 lá. Uma zona rural. Uma serra, né? Uma serra, né? E aí ele partiu. Partiu para lá e disse, se for coisa minha, Não vai. não vai. Mas sendo de Deus que eu acredito, vai prosperar. Vai. Eu faço esse convite, gente, para vocês irem lá. Eu já tô com Na vontade Serra de ir lá. das Laras. É porque primeiro a Deve gente... ser um ambiente maravilhoso, assim, pelo, né? Nós somos suspeitos, Filhos da Misericórdia, para falar que a gente inclusive chama o santuário da Divina Misericórdia de nossa casa-mãe. E nós, Filhos da Misericórdia, quando vamos lá, e vamos frequentemente, porque não conseguimos ficar muito tempo sem lá, a gente costuma dizer que quando nós colocamos os pés lá, nós somos restaurados, revigorados, bebemos diretamente da fonte do nosso carisma, que a gente vai falar mais adiante qual é o carisma da nossa comunidade. E a gente sai reabastecido para voltar e prosseguir na missão, vivendo e levando para o mundo a misericórdia de Deus. Então é um lugar realmente abençoado, um lugar escolhido por Deus para ser dedicado à misericórdia. Por isso, quem vai lá vai voltar verdadeiramente encantado, porque lá vai ter um encontro verdadeiro com Deus.